Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, destinada a debater o fechamento de lixões, inclusão socioprodutiva e mitigação de emissões de metano. Ressalto que a presente audiência decorre da aprovação de requerimentos da Comissão de Legislação Participativa de autoria do deputado Fred Costa e de minha autoria na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Gostaria de agradecer a presença dos membros deste colegiado, dos convidados e de todos e todas que nos assistem. Informo que este evento está sendo transmitido via internet e o vídeo, por ser acessado pela página da CLP, no site da Câmara dos Deputados e pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Antes de passarmos aos debates, peço atenção das senhoras e dos senhores presentes para as normas internas da Casa. Os senhores e as senhoras parlamentares interessados em interpelar os expositores deverão inscrever-se previamente junto à mesa. Cada convidado terá o tempo de 10 minutos para a sua exposição. Após o encerramento da exposição, cada deputado inscrito terá o prazo de 2 minutos para fazer suas considerações. Contaremos com a participação das senhoras e dos senhores convidados, ao qual já antecipo e agradeço, inclusive a parceria, o Marcos Waterman, diretor adjunto do Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS, a Iliana Neiva Mouzinho, subprocuradora-geral do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que vai participar via conferência. O Rony Alves da Silva, presidente do Movimento Nacional Eu Sou Catador. Rony. O Eduardo Rocha Dias Santos, diretor do Departamento de Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Juan Pablo Letelier, diretor do Instituto Governança do Parlamento Andino. E o Henrique Bezerra, representante do Global Methane Hub. Pedro Paulo não, né? Não, já está ali. Acho que né? Ainda não, né? Não, Pedro Paulo está achando. Tá. Uma cadeira. Ele chegou atrasado, mas o Pedro Maranhão chegou, esse que está aqui em frente. E o Pedro Maranhão, diretor-presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente da ABREMA. Vamos lá. O Brasil ainda tem, acredito nessa altura do campeonato, ainda cerca de uns 3 mil lixões a céu aberto. Com todo o impacto que a gente tem sobre os recursos hídricos, sobre o solo, emissão de gases, principalmente o metano, que tem potencial de impacto para efeito do aquecimento global 80 vezes maior do que o CO2. E fica, inclusive, com muito mais tempo fazendo os efeitos, né, efeito estufa. Boa parte desses lixões, nós temos uma população enorme
vulnerável, na sua maioria mulheres, negros, crianças, e que, em muitos casos, trabalho análogo à escravidão, e que vivem, né, desse lixão. E, portanto, esse debate aqui, na medida em que o Brasil já tinha legislação, e volta e meia aqui se debate e se legislação dando prazo, inclusive, para que os municípios, a qual tem a responsabilidade primeira, final, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, de terminar, né, com os lixões. Então tem legislação que coloca prazos e a todo momento esta casa acaba aprovando projetos para todo momento adiar o prazo, né? E nós temos uma dificuldade muito grande de aportar os recursos necessários, inclusive para os municípios resolverem esses problemas, tá? Então, o intuito desse debate é a gente aprofundar, porque hoje a gente também enfrenta a crise climática, sabe? Boa parte, talvez, eu não tenho esses dados, mas aqui na mesa talvez a gente vai ter essa oportunidade. A gente sabe que boa parte das emissões de metano, no caso do Brasil, está relacionado com a pecuária. Mas eu não tenho o dado aqui, mas pode ser que, de repente, as emissões derivadas dos lixões pode ser expressiva também no Brasil. Então é um debate que tem seu aspecto social, porque você pode sair numa perspectiva de aproveitamento, né, através da reciclagem, e a gente vai ter oportunidade de conhecer experiências aqui hoje, gerando emprego, gerando renda, trabalho digno, e ao mesmo tempo contribuindo, né, para a agenda ambiental, protegendo solo, protegendo recursos hídricos, né, e diminuindo as emissões. E diminuindo o impacto sobre os recursos naturais. Nós estamos também na semana dos oceanos. É só a gente ver o alerta que está se dando da quantidade especial de plástico, né, que estão indo para o mar. Então, esse é um aspecto que esta audiência pública quer contribuir, então, com esse debate, né? Mas eu não poderia, antes de passar a palavra para os convidados, de chamar a atenção do que está acontecendo nesta casa, em especial com o projeto de lei do licenciamento ambiental. Está para ser votado aqui na Câmara um projeto de lei que vai praticamente destruir a principal lei ambiental do Brasil, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, aprovado com muitos retrocessos e com muitos artigos inconstitucionais na Câmara, aprovado no Senado há 2 semanas, piorando ainda mais o texto. A gente acreditava que era difícil piorar, mas piorou, inclusive. E que agora vem para a Câmara, e a Câmara só vai analisar as modificações que foram feitas pelo Senado. Então, só para dizer que nós estamos todos trabalhando, e precisamos do apoio de todos que estão acompanhando a gente, para que não seja votado este projeto de lei, que ele seja arquivado, este relatório. E para dizer que a gente não é só do contra, até porque tem que ser contra mesmo este relatório e este projeto, nós estamos também propondo uma saída política institucional e recuperar um relatório que tínhamos acordado com todas as forças políticas que se envolvem diretamente com esse debate, lá em 2021, quando do funcionamento do GT, do licenciamento ambiental, na Câmara. E lá nós tínhamos, no 3º relatório, depois de 1 ano de debate, de audiências públicas, nós chegamos num consenso no relatório e que, depois de 1 semana, 10 dias, de uma reunião do relator na época, na CNA,
Na CNA não, na Frente Parlamentar da Agropecuária com SNI, com CNI, Confederação Nacional da Indústria, e com a Confederação Nacional da Agricultura, deram um cavalo de pau, prepararam um relatório e atropelaram Câmara e Senado, e a gente tem essa situação que é ruim para a sociedade brasileira, é ruim para o Brasil e é ruim, muito ruim, para o setor produtivo, com consequências logo ali na frente. Então a visão curta de acúmulo de capital a qualquer custo social e ambiental, tá, pode comprometer o próprio setor produtivo, boa parte daqueles que estão patrocinando este relatório. Então, por isso estava dizendo nessa audiência pública, porque está na ordem do dia de nós todos, porque o impacto que esse projeto de lei pode trazer para a sociedade brasileira, para a agenda ambiental, dos impactos para povos e comunidades tradicionais, do impacto para o setor econômico, inclusive, para as relações comerciais do Brasil e para o enfrentamento da crise climática são muito sérios. Muito obrigado, e eu já falei demais aqui, eu quero então já convidar o Marcos Hortmann, diretor adjunto do Instituto Democracia e Sustentabilidade, e agradecer pela parceria. Com você a palavra, Marcos. Obrigado. Isso, ótimo. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes nessa mesa, na figura aqui do deputado Newton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, e que tem feito um trabalho muito importante, sempre junto à academia, sempre junto às diferentes autoridades públicas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, mas, sobretudo, junto da ciência e junto da sociedade. Esse é mais um evento da Virada Parlamentar Sustentável, uma iniciativa que busca ampliar e qualificar o debate público acerca do meio ambiente. Nesse momento de um retrocesso muito profundo, que a gente percebe, que são inúmeros exemplos, infelizmente, é precisamente o momento onde é necessário a democracia se reinventar, e isso passa centralmente pelo papel do legislativo. Ciência, direito e política não podem andar separadas, sobretudo quando nós temos, nesse momento, desafios tão colossais, não apenas do Brasil, mas, sobretudo, de toda a humanidade, onde o Brasil tem um papel muito especial. Nesse momento, nós vamos discutir aqui um dos pontos menos tratados e, ao mesmo tempo, mais críticos dos problemas que nós temos de mudanças climáticas e aquecimento global, que é precisamente a pauta do gás metano. Gás esse responsável por 25% de todo o aquecimento global, e conforme as referências, eu aqui utilizo as referências do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, entre 20 e 36 vezes mais poluente que o gás carbônico. Porém, também existe um lado positivo. Muitas vezes a gente tem um processo quase de desesperança quando falamos do tamanho dos desafios, mas aqui eu quero ousar trazer, né, uma conotação positiva para esse desafio. Porque esse é um desafio que nós podemos, se houver decisão e se houver, de fato, implementação de políticas públicas a partir de legislações criadas nessa casa, é possível termos, deputado, resultados rápidos. É possível termos um impacto positivo, muito efetivo, já no curto prazo. Isso porque sabemos que o metano tem uma duração de efeitos na atmosfera muito menor do que o gás carbônico, entre 10 e 12 anos. Isso significa o quê, em termos práticos? Caso a gente consiga fazer uma convergência científica e política e cortar as emissões de metano ao mínimo possível, já será possível, em 10, 12 anos, sentirmos um efeito muito grande no processo de aquecimento global. E isso precisa ser uma agenda desse legislativo, desse país, Brasil, e de todas as instâncias onde nós pudermos levar essa pauta. Nós sabemos que existe todo um processo global muito forte vinculado à emissão de metano nos combustíveis fósseis, na produção agropecuária e no desmatamento. Precisamente 3 pontos centrais que ilustram como as pautas ambientais são sempre interdependentes, sempre interconectadas. Nós estamos aqui falando, como bem o deputado trouxe,
né, de não permitir o desmonte do licenciamento ambiental, de nos opormos com bases científicas ao aumento da exploração de petróleo por diversas razões. Essa é uma delas, e uma das mais importantes delas. E, sobretudo, estamos falando também com um sonho, por enquanto, de zerar o desmatamento, né? E aqui eu quero, inclusive, fazer um pequeno parênteses em homenagem à ciência brasileira, que é uma das melhores ciências climáticas do mundo. Alguns dos melhores cientistas climatologistas do mundo são brasileiros. E uma das pesquisas mais importantes sobre metano, do ano passado, do professor Alex Henrich Prest, da Unifesp, provou que as matas secas, essa pesquisa foi feita na Amazônia, sob condições muito difíceis, com recursos muito escassos, provou que a Amazônia, nas matas secas, consegue absorver metano, filtrar metano, converter isso em biomassa. Então, nós estamos falando de muitas camadas que se intercruzam e que precisam ser levadas com a mesma seriedade, inclusive aqui dentro dessa pauta. Não é possível nós trabalharmos o meio ambiente de forma desconcentrada. Nós precisamos convergir todas as pautas. Esse aqui é mais um esforço nesse sentido. Então, para concluir, existem aqui alguns projetos de lei, e nós estamos acompanhando esses projetos de lei, precisamos fazê-los avançar mais rápido, precisamos conseguir, inclusive, se possível, a aprovação de alguns deles ainda esse ano, porque sabemos, né, deputado, que no ano que vem, infelizmente, a Casa tem um ritmo mais lento, e nós não podemos permitir que pautas tão urgentes não tenham um ritmo também urgente, né? Então, aqui quero destacar, sobretudo, 3 projetos de lei de extrema importância: o PL 4861 de 2023, né, política de incentivos à transição para combustíveis de menor emissão, um ponto extremamente importante; o PL 3047 de 2022, que altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos e tira incentivos para incineração, né. Esse é um ponto muito importante, porque a gente está falando aqui também de trabalho, de dignidade humana, como bem o companheiro Rony aqui vai tocar nesse ponto, né? E, por último, o PL 1874 de 2022, que é a Política Nacional de Economia Circular, que também será aqui abordada por outros, né? E lembrando, então, para concluir, até também direitos humanos nós estamos falando de trabalho, estamos falando de dignidade, e é isso que nós defendemos. Não existe democracia sem sustentabilidade, não pode existir sustentabilidade sem o bom funcionamento das instituições democráticas. Trabalho, dignidade humana, perspectiva de futuro, tudo isso passa pelas mesmas decisões. E são por essas decisões, por esse trabalho, que nós estamos aqui defendendo essas pautas. Então, mais uma vez, agradecer a todas e todos aqui presentes, convidar a classe política aqui a dar uma maior atenção a esse ponto, trazer os relatores onde são necessários, colocar em pauta as votações, fazer avançar aquilo que o Brasil precisa, inclusive para ser exemplo, nesse momento, onde a sua NDC está servindo de exemplo ao mundo. Nesse ano que nós estamos aqui a receber a COP30, o Brasil apresentou uma NDC ambiciosa. Essa NDC só vai ser realidade caso haja os instrumentos internos de gestão e de política pública para fazê-la ser realidade. Senão será só um compromisso a mais e que, infelizmente, muitas vezes não são cumpridos. Então, aqui é o lugar onde esses compromissos podem ser cumpridos, onde as decisões devem ser tomadas, e é precisamente o que a gente espera. Então, muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Marcos. Eu já convido, para usar a palavra por 10 minutos, a Iliana Neiva Mouzinho, que é subprocuradora-geral do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que vai participar por videoconferência. Eliana? Bom dia a todas as pessoas presentes. Agradeço o convite e a condução da presente audiência pública pelo deputado federal Newton Tato. E cumprimento aqui o Rony, né, nosso companheiro de lutas, né, também sempre presente nos eventos feitos pelo Ministério Público do Trabalho em relação à inclusão socioeconômica das cooperativas de catadores. O Eduardo Rocha também no dispositivo da mesa.
que também tem sido um parceiro do Ministério Público do Trabalho nesse projeto de inclusão socioeconômica de catadores. Senhor deputado e pessoas que nos ouvem, o Ministério Público do Trabalho tem como projeto estratégico de organização em todo o território nacional que os procuradores e procuradoras do trabalho acompanhem o processo de fechamento dos lixões para que esse processo seja feito de forma humanizada. Isto é, não basta colocar muros, cercar lixão e expulsar os catadores e catadoras de materiais recicláveis e suas famílias. É preciso que, para e passo, ao mesmo tempo em que se promova um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos, se faça o fechamento dos lixões e a inclusão socioeconômica de catadores. Então, nós temos um projeto nacional de atuação. Em cada estado da federação, o Ministério Público do Trabalho tem um procurador do trabalho, que é o ponto focal, um procurador ou procuradora do trabalho, que são pontos focais, e nós temos feito esse contato mais frequente com o Movimento Nacional de Catadores, para que aqueles municípios em que a situação dos lixões é mais precária sejam de atuação prioritária. Nós não podemos atuar ao mesmo tempo, somos poucos procuradores e procuradoras de trabalho em todo o Brasil para atuar em 5.000 municípios, mas atuamos em parceria também com o Ministério Público Estadual. E onde identificamos a presença de trabalho infantil em lixões, isso é já um indício de atuação prioritária. Então, aquele município é eleito para que haja uma atuação mais próxima do procurador e da procuradora do trabalho. Nesse sentido, nós fazemos audiências públicas e chamamos os órgãos do governo e estabelecemos que é preciso haver um cronograma de fechamento. E para e passo com esse fechamento, já se está trabalhando a organização em cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, muitas vezes nessa audiência pública, o município diz: existem trabalhadores autônomos que fazem a catação autônoma e eles não têm interesse em serem cooperados. E o Ministério Público do Trabalho diz: será que eles conhecem a forma do método cooperativo, as vantagens do cooperativismo, a proteção social que podem ter a partir da inserção em cooperativas e associações? E por que esse reforço na criação de cooperativas e associações de catadores e catadoras? Porque a lei que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece que todo plano de gestão, de gerenciamento de resíduos sólidos deve prioritariamente contratar as cooperativas e associações de catadores. Então, não é possível, e nós acompanhamos isso, que um município crie um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos e entenda que pode simplesmente abrir uma licitação para qualquer empresa e fazer o gerenciamento desses resíduos, participar da coleta seletiva ou da coleta convencional. O mandamento legal, ele tem que ser cumprido. A atuação é prioritária dos catadores e catadoras. No entanto, o que muitas vezes os municípios alegam é que essas cooperativas não têm condições de fazerem a coleta seletiva. Muitas vezes porque dizem que essas cooperativas não têm um caminhão, não têm um equipamento, não têm uma prensa. Então, o Ministério Público do Trabalho viu com muitos bons olhos e tem acompanhado, inclusive compõe o Comitê Interministerial do Projeto Procatador, tem acompanhado com muito entusiasmo o fato de que se tem hoje regularmente, senhor deputado, incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, recursos para as cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Ainda são insuficientes e nós trabalhamos para que haja o aumento desses recursos. Mas nenhum município brasileiro hoje pode dizer: olha, não estou cumprindo a lei porque não existe uma cooperativa ou associação de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Porque eles têm o dever de incentivarem a criação dessas cooperativas e associações. O artigo 42, eu sempre cito o artigo 42 da lei que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse artigo diz: os poderes públicos são responsáveis por medidas indutoras e subsídios para o funcionamento de cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis constituídas por pessoas de situação de vulnerabilidade social. Então, veja que os catadores e catadoras históricos, as pessoas que vivem em condições muitas vezes subhumanas de trabalho, eles precisam exatamente do apoio do poder público.
Esse apoio tem vindo através do projeto Procatador, tem vindo a partir de editais que são lançados, está previsto na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, o BNDES, Fundação Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal tem esses recursos, mas são ainda insuficientes, e aí nesse momento eu destaco que o fato do Poder Público Federal carrear recursos não exime a responsabilidade de estados e municípios de também carrearem recursos, também de colocarem nas suas leis de diretrizes orçamentárias recursos para essa inclusão. Então, como bem lembrado aqui, a pauta de inclusão socioeconômica de catadores e catadoras de materiais recicláveis, ela está em profunda intersecção com a pauta climática. As emissões de benzeno produzidas, e metano e outros gases de efeito estufa, produzidas por esses lixões a céu aberto, são muito grandes, principalmente metano. Então, nós sabemos que todo tipo de resíduo é colocado lá, inclusive resíduos hospitalares. Através de um projeto com a organização social, nós fizemos um mapeamento. O Rodney esteve presente na audiência pública que o Ministério Público mostrou o mapeamento de alguns lixões nas 5 regiões brasileiras em que todo tipo de resíduo, inclusive resíduos da indústria têxtil, são colocados. Então, é preciso que haja uma responsabilização também dos grandes geradores de resíduos. Então, os lixões estão lá só por causa do resíduo das residências, cuja coleta é de responsabilidade dos municípios, ou os resíduos que estão lá nos lixões também são provenientes de hospitais, de estabelecimentos de saúde, que não estão cumprindo a sua obrigação com gerenciamento, ou da indústria, principalmente a indústria têxtil, que não está cumprindo com a sua obrigação de gerenciamento. O que é que nós temos hoje no país? Grandes grupos têxteis terceirizando para facções ou oficinas de costura. E essas pequenas facções, oficinas de costura, que às vezes funcionam em residências, o que é que elas fazem com esses resíduos? Colocam nos lixões. Então, esses grandes geradores têm que ser responsabilizados e cobrado deles taxa para a limpeza. Outro fator que tem impedido o fechamento dos lixões e a inclusão socioeconômica de catadores é a alegação dos municípios brasileiros que não têm recursos para fazer uma política de gerenciamento de resíduos sólidos e para contratar, mediante remuneração, as cooperativas de catadores. No entanto, qual é o cenário que nós vemos atualmente? Nós vemos que muitos municípios não instituíram a tarifa ou taxa de limpeza urbana para cobrar desses grandes geradores, para cobrar dos grandes eventos. Se faz um grande evento na cidade, há uma grande geração de resíduos. Muitos desses resíduos vão para os lixões. E o catador não é remunerado, a cooperativa de catador não é contratada para fazer essa coleta. Então, nós temos que mudar essa realidade e o Ministério Público do Trabalho, junto com os tribunais de contas, tem discutido como poderemos já começar ações para que esses municípios instituam a taxa. Porque com a instituição da taxa ou tarifa prevista na nova lei do saneamento básico, não haverá mais a desculpa de que não há recursos para uma contratação regular das cooperativas e associações de catadores. Também a recente lei, porque ainda é recente, porque é de 2021, a Lei 14.133, que trata das regras para licitações e contratos, prevê a dispensa de licitação para a contratação de cooperativas e associações de catadores, desde que constituída exclusivamente por pessoas de baixa renda. Então, vejam que nós temos no nosso ordenamento jurídico todos os elementos para que o fechamento dos lixões seja feito de forma humanizada e com a inclusão social e econômica dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, livrando-os de condições subhumanas de trabalho e também da dependência de atravessadores. Esse estudo a que eu me referi, feito pela ONG Papel Social, mostra o quanto muitos catadores e catadoras de materiais recicláveis são reféns dos atravessadores. E nós precisamos acabar com essa triste realidade e me parece que a criação de um arcabouço financeiro, como criado através da taxa, instituição de taxa ou tarifa de limpeza, traga para os municípios os recursos que eles precisam para suplementar os recursos que já estão sendo oferecidos pelo governo federal
e os recursos que alguns estados já têm. Senhor deputado, alguns estados já tratam de compensação de ICMS para cooperativas de catadores. Alguns estados já estudam a instituição da Bolsa Catador. Então, nós temos um problema climático que pode, em vez de ser um problema, tornar-se uma solução, porque dos resíduos nós podemos criar renda para as cooperativas e trabalho para homens e mulheres que compõem as cooperativas e associações de catadores. Eu quero finalizar dizendo que o Ministério Público do Trabalho se coloca inteiramente à disposição, tem acompanhado nas duas casas legislativas os projetos, né, de lei a respeito da inclusão dos catadores. Lamentou muito que na reforma tributária não se tivesse dado um tratamento diferenciado às cooperativas de catadores, mas continuaremos, então, nos irmanando nessa luta e coloco, portanto, todo o Ministério Público do Trabalho brasileiro à disposição dessa causa. Muito obrigada. Muito obrigado, Iliana. Quero anunciar presenças aqui, já agradecer a Isadora Nakai, do Instituto Araiara, a Júlia Cruz, Uma Gota no Oceano, o Rodrigo Chia, que está aqui representando a senadora Elisiane Gama, obrigado, Chia, e meu querido amigo, companheiro de caminhada, o deputado Pedro Kizai, PT lá de Santa Catarina. A gente sabe como é que é a agenda dos deputados aqui, então a qualquer momento, tá? Qualquer momento que você quiser fazer uma saudação. Mas vamos caminhando, então. Então eu vou fazer. Já vai. Ótimo, então, Pedro. Porque sempre que posso participar de alguns espaços e momentos, eu vou acompanhar toda a gravação de vocês, a posterior também, e quero cumprimentar Newton Tato por essa iniciativa de trazer essa representação aqui nessa mesa, da qualidade que se tem e da importância que essa temática tem. Eu tive, quando eu fico ouvindo que ainda tem lixo hospitalar sendo botado em aterro. Eu fui prefeito 20 e poucos anos atrás em Chapecó e nós já separávamos o lixo hospitalar, o lixo industrial, que tem hoje, virou uma grande empresa lá, com o lixo doméstico e com novas formas de tratamento. Então, eu queria lhe cumprimentar e a importância dessa mesa aqui. A segunda, dos catadores e tudo, eu acho que temos um grande desafio, Tato, e eu tenho insistido, junto com o Ministério do Meio Ambiente, junto com o BNDES, que os pequenos não acessam grande parte dos nossos recursos. Não acessam. Nós temos, tecnicamente, despreparo. Vou dar um exemplo. Nós queremos, para os mais pobres, vamos pegar cooperativas dos catadores. Uma grande parte das máquinas que fazem toda a parte da reciclagem usa muita energia elétrica. Usa muita energia elétrica. E a gente não tem condições de fazer pequenos projetos para buscar fundo perdido, ou a 0,5, com carência de 5 anos, lá no Fundo Clima, para montar usinas solares, para fazer a gestão dessa energia na maior parte das cooperativas, lá desde a agricultura, desde assentado, como dos catadores. Quando eu visito as cooperativas, esse é um desafio, porque qual é o grande custo no processo de industrialização? É energia. É energia. E nós precisamos de técnicos, e a gente está procurando que alguém nos ajude a elaborar os projetos para acessar esses recursos. Porque senão só os grandes acessam. Tem 11,4 bilhões este ano. O ano passado teve 10 bilhões. E quem vai ser? Os grandes, que têm grandes escritórios e tudo. Então, Newton, eu te parabenizo. E eu coloco esse ingrediente a mais para viabilizar a geração de energia limpa e renovável junto do Fundo Clima para acessar esses recursos e fomentar mais máquinas, mais industrialização. Porque é um dos ingredientes que impede, muitas vezes, uma renda maior para os catadores, para as cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos nesse país. Obrigado, Newton. Um grande abraço. E eu já estou com outra agenda da reforma administrativa, que eu estou representando a bancada, que é um rabo de foguete, e também sobre as ferrovias, que está acontecendo uma outra audiência aqui, que eu presido, à Frente Parlamentar das Ferrovias no nosso país. Obrigado. Obrigado, Pedro, e parabéns pelo projeto. Eu tive a alegria de ser relator na Comissão de Meio Ambiente. Pedro Kizai está nessa batalha muito grande para que se possa
produzir energia através das cooperativas, e todas as formas de cooperativismo, tá? E que é fundamental, né, esta luta. Oxalá uma hora isso aí seja aprovado e a gente tenha recursos, né? E isso vai ser muito importante também para as cooperativas de catadores. Mas vamos seguindo à frente aqui. Convidar agora, então, o Rony Alves da Silva, que é do Movimento Nacional de Catadores e Reciclados. É isso, Rony? Exatamente. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer aqui imensamente ao deputado Newton Tato, cumprimentar toda a mesa em nome do deputado, dizer da importância que é para nós essa casa, e há mais de 20, 30 anos a gente vem lutando por inclusão social e produtiva. Eu estava aqui antes da Política Nacional de Resíduos, lutando para que a Política Nacional de Resíduos fosse aprovada na época, e eu me lembro como se fosse hoje, no ano de 2010, quando a Política Nacional de Resíduos foi aprovada, da nossa felicidade, porque a gente acreditava que, a partir do momento que a gente tivesse uma lei que fundamentasse a inclusão social e produtiva dos catadores, a nossa vida iria mudar, a gente poderia trabalhar com mais dignidade, com menos sofrimento, com menos dor. Infelizmente, muito pouco ou quase nada mudou. E eu, conversando com alguns amigos, como o Dr. Ivens, que há mais de 20 anos, nem parece, mas há mais de 20 anos vem acompanhando a nossa luta aqui no Distrito Federal, e eu conversando com ele, falando de exemplos, né, falando dessa questão do gás metano, que foi uma coisa que sempre nos acompanhou. Nós, catadores de materiais recicláveis, a gente sempre conviveu com gás metano, e aí eu queria dar um exemplo de uma coisa que aconteceu no ano de 2012. Houve um grande incêndio no lixão da Estrutural, na época, o segundo maior lixão da América Latina, e era muito doido aquilo ali. Vocês não fazem a ideia. A gente estava no lixão e a gente sempre soube que o gás metano estava lá, mas a gente se acostuma com o odor, se acostuma com o cheiro, se acostuma com as moscas. E com essa história do incêndio que teve lá, fazer essa figura para que vocês possam imaginar como foi, é mais ou menos o seguinte: o lixão, ele é da Estrutural aqui na capital do país. Era o segundo maior da América Latina, um platô gigantesco. E o fogo, ele pega no subsolo, e é uma coisa absurda, fumaceira e tal, e queimando o material que o pessoal tinha acabado de separar. E aí, conforme o gás subia e o vento passava uma labareda de fogo pela gente assim, ó, consumindo aquele gás. Aí daqui a pouco vinha outro, e a gente acabava se acostumando com aquilo. O ser humano, ele se acostuma com tudo, eu acredito. E conforme o gás saía do chão, o fogo passava e consumia aquele gás. O fogo saía, o gás, e ele passava e ia consumindo. E foram vários meses até conseguir controlar o fogo. E essa foi uma experiência assim, de ver o gás metano. E o tanto que ele fazia e faz mal. E hoje, tantos catadores têm problemas de saúde gravíssimos por ter nascido, crescido, vivido, casado e sofrido a vida toda sentindo o gás metano 24 horas por dia, muitas vezes. Que em Brasília, na capital da República desse país, tem uma cidade chamada Cidade Estrutural, que ela nasceu por causa do lixo. Ela nasceu por causa do lixão da Estrutural. Catadores iam para aquele lixão e lá nasceu uma cidade. E essa cidade todinha sofreu e sofre os males do gás metano, que está lá e vai continuar lá. E aí eu queria trazer um outro exemplo. Um exemplo do Jardim Gramacho, que é o lixão
lá no Rio de Janeiro. Como eu faço parte de um movimento social, que ele é no país inteiro, e nós temos representações em todos os estados da federação, a gente acompanhou de perto, porque ele vinha antes do fechamento do lixão da estrutural. Ele era o maior lixão da América Latina, e a gente, naquela época, achava que aquilo poderia ser um case. E, dependendo do que acontecesse no lixão Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, a gente acreditava que aquilo ia ser usado como exemplo para os outros lixões do resto do país. Então, foi uma luta muito grande para que os catadores fossem, primeiramente, reconhecidos como pessoa, né? E, segundo, reconhecido aquele trabalho que foram feito por gerações e gerações de famílias que trabalhavam ali e que muitas vezes ainda trabalham ali. Que ainda trabalham com resíduos, com materiais recicláveis. E no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, foi reconhecido o serviço prestado, cada catador, pouco que fosse, nem todos que fossem atendidos, mas houve uma experiência que foi importante, que foi o reconhecimento dos serviços prestados ao longo dos anos, e cada catador recebeu ali R$ 14.900. Foram todos os catadores que receberam? Não foram todos, infelizmente. Mas a experiência, para nós, ela foi extremamente importante. E ela servia como um modelo para que fosse utilizado nos outros estados da federação. E muito mais que isso. Vocês sabem de que saiu esses R$ 14.900? Uma empresa que iria administrar o lixão Jardim Gramacho, ela ia extrair o gás e ia utilizar o gás para a produção de energia elétrica. E esse gás, esse recurso é que foi utilizado para pagar os catadores naquela época, os R$ 14.900, já há tantos anos. E a gente lutou muito para que isso acontecesse no segundo maior lixão da América Latina, que era o lixão da estrutural aqui na capital do país. Infelizmente, isso não aconteceu. O serviço prestado não foi aceito, não foi entendido, falaram que não existe isso. Não entenderam isso como um precedente importante aqui na capital do país. E nós saímos do lixão da estruturão com a mão na frente e outra atrás. Alugaram meia dúzia de galpões, empurraram o povo lá de qualquer jeito. Existia um contingente, a gente chegou a ter, e aí isso depende muito da crise, tá? Quanto maior o problema financeiro do país, mais catadores tem, mais pessoas desempregadas que precisam sobreviver, e a reciclagem é um meio para isso. O lixão da estrutural já chegou a ter 2.000 catadores. Na época do fechamento, e aí eu acho que por tantas políticas públicas, eu acho que a condição do país tinha melhorado muito naquela época, então tinha menos catadores, a gente tinha um contingente de 1.000 e poucos catadores, mas isso não foi reconhecido. Conseguiram colocar, sei lá, 1/3 desse contingente dentro de galpões alugados. A gente, graças a Deus, hoje, no ano de 2025, a gente tem o apoio do Ministério Público do Trabalho no fechamento dos lixões pelo país afora, mas naquele momento específico a gente ficou com a mão na frente, outra atrás, e na época a Defensoria Pública da União ajuizou uma ação, o doutor Kleber ajuizou uma ação naquela época. Aquela ação, para nós, foi extremamente importante, porque a gente estava sendo massacrado pelo governo na época. O governo, para vocês terem uma ideia, eles alugaram um galpão e eles colocaram, vocês só vão poder receber 200 quilos de resíduo por dia. Uai! O que a gente queria era resíduo para poder trabalhar. Por quê? Porque o aterro sanitário, o governo fez um acordo para que o aterro sanitário recebesse. O lixão continuou funcionando, mas o aterro sanitário, foi feito um acordo que ele tinha que receber o máximo de resíduo possível.
sendo que o máximo de resíduo possível tinha que ser reciclado. O resíduo, a gente só vai parar de ter problema com gases de efeito estufa, como o gás metano, quando a gente aprender a tratar os resíduos recicláveis, quando a gente aprender a tratar os resíduos. Incineração não é o caminho para isso. Colocar um mínimo, ó, vocês vão receber aqui 200 quilos, e está assim até hoje. Quando se fala que o Brasil tem baixa reciclabilidade, é porque existem acordos para que o lixo vá para outros lugares onde, enfim, questões complexas. Então, esses são exemplos. É um exemplo exitoso do Rio de Janeiro, minimamente, a gente pode dizer exitoso, em que os catadores foi reconhecido aquele trabalho. E um outro exemplo extremamente nocivo, que foi o da capital desse país, que foi a proibição de trabalho, porque o lixão da estrutural continua atuando, hoje recebendo todo tipo de resíduo. Mudaram o fechamento do lixão da capital do país, deputado. Ele foi único exclusivamente a mudança de nome, de lixão da estrutural para a unidade de recebimento de entulho. Só que de recebimento de entulho, isso não é verdade, porque lá recebe todo tipo de resíduo. Não há um processo de tratamento dos resíduos e do tratamento do lixão da estrutural. Então, esse país, se ele quiser resolver problemas ambientais complexos, urbanos, eu acho que um dos primeiros caminhos para isso é tratar os resíduos que saem das casas todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Rony. E já convido o Pedro Maranhão, que é diretor-presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a Brema. Pode pegar esse aqui. Pedro, alô. Tem um microfone avulso. Okay. Bom dia a todos. Muito obrigado, deputado Newton Tato, e parabéns pela iniciativa. Esse é um assunto... Aliás, assuntos do resíduo sólido, eles são muito complexos, porque a cadeia é muito grande, né? Eu sempre costumo dizer que eu começo meu dia na época medieval e termino meu dia no século XXI. Porque eu começo meu dia tratando de encerramento de lixões e termino meu dia discutindo hidrogênio verde, biometano, biogás, né? Então, a gente passa num túnel do tempo na nossa cadeia produtiva. E como já foi visto aqui, já os me antecederam, né, a problemática é que essa é a questão do lixão. Mas eu vou me ater, deputado, uma coisa exclusiva que é o tema da reunião, que é a questão de encerramento de lixões. Essa é uma questão que a gente está trabalhando muito, está andando esse país inteiro, discutindo, debatendo, vendo as melhores soluções, discutindo muito com o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente tem um programa que chama, que eu gostei muito do nome, Encerramento Humanizado de Lixões, eu achei muito interessante esse nome, mas nós temos que entender, para a gente iniciar, ter um encerramento de lixões na prática, eu vou ser bem pragmático e prático, né, porque eu não aguento mais diagnóstico, né? Eu sou muito prático e tentar resolver as questões, tirar as ideias do papel, né? Primeiro passo, isso não tenho sombra de dúvida, já estou convencido, já rodei, e agora, graças a Deus, uma boa parte das pessoas estão se convencendo. É convencer o prefeito, o gestor público, a destinar o seu resíduo a um local ambientalmente correto. Isso é o primeiro passo. Pode discutir política reversa, microplástico, plástico não sei de quê, não adianta se nós não convencermos nosso gestor público a levar seu resíduo para um lugar ambientalmente correto. Isso é o primeiro passo. Daí para frente começa cooperativa, catador, encerramento de lixão, aproveitamento do resíduo, reciclagem, biogás, CDR, compostagem, tudo que vem, mas só consegue acontecer isso depois que estiver dando uma destinação ambientalmente correta para o seu resíduo. Esteja num aterro, e um aterro é uma obra enorme de engenharia, né? Seguindo todas as regras ambientais. Então, ali quando convencer esse prefeito a fazer isso, o resto vem até por gravidade. Coleta seletiva, cobrança, tudo vem porque ele começa a sentir no bolso o custo, que é o custo, não, que eu chamo isso até de investimento da prefeitura pagar.
No Brasil, nós temos aproximadamente 3 mil lixões, é uma conta meio aproximada, nós nunca temos esse dado certo, porque cada um tem uma conferência de diferença. Pelo menos nós, lá na Abrema e várias outras entidades, entendemos que não existe aterro controlado. Ou é aterro ou é lixão. Não existe aterro controlado. Aterro controlado nada mais do que um lixão organizado, só porque tem uma máquina que espalha tudo, mas é um lixão, né? Não tem saída disso. E nós temos nesse programa, aí, junto com o Ministério do Meio Ambiente, a gente teve estamos iniciando isso pela Bahia, e aí muito simples, né, o primeiro passo desse programa. Qual é o primeiro passo desse programa? É usar a estrutura que nós já temos hoje de aterros público e privado. O que nós levantamos na nossa pesquisa, no nosso mapeamento de aterros no Brasil? É que o aterro está lá e ele serve geralmente 3, 4, 5 cidades, não mais do que isso. E num raio de 100 quilômetros, ou 80, tem 40, 50 cidades. Uma coisa simples nós estamos fazendo, aí junto com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério Público, Tribunal de Contas, no caso da Bahia, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é quem cuida de resíduos, Secretaria de Meio Ambiente, Agência Reguladora e União dos Prefeitos e a Abrema. E agora eu quero convidar o pessoal do Ministério do Trabalho, né? O Ministério Público do Trabalho, pelo trabalho que ela acabou de falar, acho que é importante, e os catadores também, lá da Bahia, estão participando dessas discussões. E mapeamos e vimos que realmente existe essa primeira solução de desativação de lixões, e sem gastar R$1, a gente desativa. Só na Bahia, 170 lixões. Isso a gente faz num prazo de 1 ano, porque a estrutura está lá, os aterros estão lá, tanto público como privado. É questão de fazer com que o prefeito dê uma destinação correta, cumpra a lei, não tem segredo. O prefeito, lá na Bahia, nas discussões com ele, não, mas é caro, é barato, é caro. Eu digo, vem cá, a Bahia é mais pobre ou mais rica do que Alagoas? Do que Pernambuco? Do que o Piauí. E lá em Alagoas já foi resolvido. Pernambuco agora chegou a 100% já. Então não tem. Lá no Piauí, já encerramos, lá encerrou-se lá agora, ato só do Ministério Público, Tribunal de Contas, os 50 lixões. Como foi feito isso? O Ministério Público, a doutora Áurea, que é a promotora de lá, eu sempre cito isso como exemplo, nas reclamações dos prefeitos que é caro, ela, num mapeamento que foi feito lá, numa região, ela fez um levantamento bem simples. Quanto é que ele gasta com vaquejada, com carnaval, com São João, com time de futebol, com o show do aniversário da cidade e com mais outros penduricalhos? E diz, prefeito, o senhor não tem desculpa, está aqui. O senhor vai ter que dar uma destinação ambientalmente correta para o seu resíduo e ter um aterro aqui a 50 quilômetros, a 40, a 100, e ele está obrigando a fazer. Isso na Bahia nós fizemos esse mapeamento, e eu estava falando com o Eduardo agora, ele participou da última reunião lá, com todos esses atores que eu falei. Nós vamos fazer agora a primeira região que está mapeada, todo o estudo de logística, quanto custa para levar, para trazer, quanto se tem estação de transbordo, quanto é que custa, mostramos para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. O prefeito, às vezes, gasta R$100 mil na coleta para jogar no lixão, aí não gasta 50 mil para pôr na destinação. Não tem sentido, tem que fazer. Não tem mais, não dá para passar a mão, né? A partir daí, que sente no bolso, aí tem o que ela falou, a cobrança, que o Ministério Público falou. Aí ele que arrume uma receita para isso, né? Então, é isso que nós estamos trabalhando. Esse programa está indo muito bem. Eu acredito que a gente, na Bahia, esse ano, a gente já desativa aí uns 150 lixões, e esse programa é um programa que o Ministério do Meio Ambiente vai fazer isso nacionalmente, né? A segunda fase, além disso aí, coleta que eu falei, mas a segunda fase, em termos de aterro, de encerrar lixão, é mapear aqueles municípios que estão acima de 200 quilômetros, 300 quilômetros, qualquer tipo de aterro, para fazer um aterro novo ali, fazer um chamamento, fazer um aterro novo. E aí, sucessivamente. Só assim você vai, concretamente, desativando os lixões. Nesse mapeamento da Bahia, feito isso, agora vamos mapear os lixões que tem catadores, como foi falado aqui. E aí vamos resolver. Nós fizemos isso, um projeto piloto, isso em Itacaré, na Bahia. Quem conhece Itacaré sabe a beleza que é aquilo lá. Aquilo tinha um lixão no meio da Mata Atlântica que contaminava o Rio Canoeiro, que desaguava na praia de São José. Nós conseguimos, lá em Itacaré, fazer
o encerramento do lixão, fazer uma galpão para os catadores, arrumar casa. Até nesse projeto que a gente fez em Itacaré, o governo do estado conseguiu casa, porque eles moravam dentro do lixão, porque catador de lixão e catador de rua, de cooperativa, são totalmente diferentes. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ir no lixão na hora que o carro descarrega. Aquilo é um negócio que você sai deprimido de lá. Ele disputando com o urubu, com o cachorro, com o colega dele, para ver quem pega o material com valor agregado maior, tudo. É uma coisa muito triste. E mora ali, os filhos, tudo. É uma coisa realmente degradante. Nós não temos mais condições no século XXI conviver com isso. E temos como resolver. É questão de ter coragem, iniciativa e tomada de decisão. E a gente vê que não é tão caro assim. Os prefeitos de Alagoas pagam, os prefeitos de Pernambuco pagam. Por que os outros não podem pagar? Aí a importância do Ministério Público e dos tribunais de contas. Realmente, eles estão realmente convencidos que só assim a gente vai avançar muito na questão dos encerramentos de lixões. E aí a gente ainda tem um argumento forte que cada vez que aumenta esse aterro daquela região, eu costumo dizer hoje, depois do combustível do futuro que foi aprovado aqui nessa casa, o aterro sanitário ele é um poço de petróleo de combustível renovável. Nós temos um programa, criamos um mercado aí de biometano, e hoje todos os nossos aterros, dos meus associados, eles todos hoje estão migrando para biometano. Por quê? Antigamente fazia biogás e energia elétrica. Como nossa matriz energética elétrica é limpa, então nós estamos fazendo com que eles migrem para a questão do biometano. Por quê? Porque vai substituir o gás fóssil, o gás de petróleo e o combustível dos caminhões. Então, isso é fundamental. Só para encerrar, nós temos um gasoduto que sai de Porto Alegre e vai até Fortaleza, passando por toda a faixa litorânea e por todas as regiões metropolitanas, onde todos os nossos aterros vão ter a produção de biometano. Isso é na veia a descarbonização da economia. Isso é na veia. Porque substitui o gás de cozinha, o gás para as indústrias e o combustível para os caminhões. Então, nós estamos com esse trabalho de desativação de lixões, que isso pode ser, e o Ministério do Meio Ambiente está já com esse programa, que vai fazer isso nacionalmente. Estamos fazendo na Bahia, e dia 15 agora de julho é a primeira reunião regional. Já fizemos todas as reuniões, todos os debates, todos os estudos, agora regional, e dizer, prefeito, quem que vai aderir a isso aqui? Aí, quem não for aderir, resolve com o Ministério Público e Tribunal de Contas. Então, é isso que o nosso trabalho, é isso que nós estamos fazendo. E na questão de encerramento de lixões, temos vários outros programas, fica para outra audiência pública com os outros assuntos, para a gente discutir isso. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Pedro. Quero também agradecer a presença, meu amigo Hilton Mossoró, que está da Anater. E já convido o Eduardo Rocha Dias Santos, diretor do Departamento de Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Obrigado, deputado Nilton Tato. Queria te cumprimentar em nome do Ministério do Meio Ambiente, parabenizar por criar essa oportunidade da gente debater esse assunto de extrema relevância, né? A gente já está há muitos anos aqui discutindo, né, a efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Cumprimentar aqui meus colegas de mesa também. Bom, tentando trazer aqui um pouco para o tema também do debate, né, para o tema central, mas antes disso, trazendo também esse contexto da questão climática e resíduos sólidos. Tá? O Brasil é signatário do Acordo Global do Metano, de redução do metano. Em 2021, a gente assinou esse acordo onde temos que reduzir 30% das emissões do metano. E hoje, o setor de resíduos é um grande contribuinte para as emissões do metano para a atmosfera. Ou seja, a gente enfrenta a crise climática, a redução do metano, muito também com o setor de resíduos sólidos. Então, estimativa do Ministério do Meio Ambiente é que até 20% das emissões de metano são do setor de resíduos. E os lixões são onde esse metano é emitido de maneira indiscriminada. Então, encerrar lixão é enfrentar a crise climática, né? E por isso que a gente tem uma política pública específica para isso. A gente tem discutido também as razões, né, por que ainda estamos debatendo a existência de lixões no território brasileiro depois de 15 anos da lei, né? Eu acho que esse é uma reflexão aqui para a gente poder conversar e entender essas razões, né?
Pelo que a gente tem acompanhado, alguns pontos são críticos, né, em relação à permanência desses lixões. Então, assim, primeiro ponto, os municípios pequenos, abaixo de 50 mil habitantes, é onde predominam os lixões. Mais de 50% estão nesses municípios menores. Então, esses municípios menores precisam de políticas públicas específicas para esse grupo que tem circunstâncias econômicas, sociais e ambientais diferentes, e isso é uma razão que a gente precisa também desenvolver uma política apropriada para esse grupo de municípios, né? Então, aí, isso vem muito ao encontro dessa política de regionalização. Eu acho que o Pedro aqui trouxe esse programa que a gente está trabalhando pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com a Secretaria-Geral da Presidência, com o Ministério das Cidades, que é um programa de encerramento humanizado de lixões, onde o primeiro passo para você iniciar esse processo é saber que você pode desativar o lixão com a inclusão do catador, ou seja, a gente tem que criar uma estrutura de reciclagem para o catador poder ter uma alternativa àquela fonte de renda e, ao mesmo tempo, o prefeito tem que saber que ele tem um aterro à disposição para ele poder migrar. Se ele não tem esse aterro à disposição, num raio que seja viável, dificilmente ele vai conseguir fazer o encerramento no curto prazo do lixão. Então, essa política de regionalizar, aproveitar a estrutura existente, o aterro público ou o aterro privado instalado, isso é uma política ambiental que está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? A regionalização foi, de novo, reiterada na política de saneamento básico, né, no Marco Legal de Saneamento Básico. Ou seja, trazendo essa escala justamente para os municípios aderirem aos aterros que estão existentes. Nesse caso, a gente já conseguiria erradicar 30%, 40% dos lixões do Brasil sem ter que construir um novo aterro. Então, esse programa de encerramento humanizado de lixões, ele promove esse tipo de estratégia. Então, a gente, ao fazer isso, a Brema está ajudando com assistência técnica, né? Essa tomada de decisão também é um primeiro passo, né? O gestor público local, que é o titular daquele serviço, ele precisa entender a importância dessa erradicação do lixão e tomar a decisão. A partir da decisão tomada, tem uma série de políticas públicas que adicionam, que podem auxiliar esse processo. Então, a gente tem hoje a Lei de Incentivo à Reciclagem, a gente tem o Plano Nacional de Economia Circular, porque o Brasil enterra 38 bilhões de reais por ano. Em um ano só, a gente conseguiria, com esse dinheiro do material que é enterrado, se fosse comercializado, a gente erradicaria todos os lixões em um único ano. Por que esse material continua sendo enterrado, né? A gente precisa trabalhar, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, com um incentivo ou, pelo menos, com uma isonomia tributária do setor de reciclagem. Então, a gente entende que o setor de reciclagem ainda sofre com uma carga tributária que não consegue trazer competitividade com material virgem. Então, muitos materiais enfrentam dificuldade de ser comercializados porque a matéria virgem, muitas vezes, ainda é mais barata para a indústria fabricar do zero aquele produto do que promover um processo de recuperação do material. Então, isso seria uma medida estruturante e, ao entender que a economia circular é necessária, a gente precisa atuar nesse sistema de modo que o material seja desviado dos lixões, né? Isso também é uma política que está prevista no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e que o catador é o principal elo dessa política, né? Então, o governo federal tem uma série de programas hoje para a inclusão do catador, para criar essa fonte de renda e fortalecer o trabalho que ele já tem feito. O Rony sabe melhor do que a gente, assim, 80% a 90% do material reciclado, em algum momento, passou pelo catador, seja o catador autônomo, seja o catador cooperativado. Então, ele é o primeiro elo aí para fazer esse processo. E por isso que a gente está investindo na estruturação dessas cooperativas, entendendo que o desvio e a valorização do material é o primeiro passo também para a erradicação do lixão. À medida que você tem ali cooperativas que estão trabalhando com a coleta seletiva, em contratos com prefeituras para promover a reciclagem, você vai reduzindo o envio desses materiais e criando ali uma economia, né? Então, esse programa do Ministério do Meio Ambiente, a gente está estruturando para lançar esse ano, deputado, e vai ser um programa de pactuação, né? O governo federal ele tem algumas fontes de recursos, mas não são fontes que vai, em um ano só,
conseguir apoiar todos os municípios, mas a gente tem um escalonamento disso. E o primeiro ponto é a pactuação do gestor público local com o governo federal, entendendo que o governo público local quer erradicar esse lixão no cronograma e com as ações que serão estabelecidas nesse termo de compromisso, onde participam Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, a Brema vai estar ajudando na assistência técnica, a Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério das Cidades, que tem sobre a sua coordenação o PAC Resíduos, né, um programa de investimento. Então, todo o governo federal pactuando com o município, com um cronograma, com etapas a serem cumpridas, e aí a gente vai, de maneira escalonada, e erradicando esses lixões numa experiência que não está sendo inventada. Na verdade, a gente está escalando experiências que já foram realizadas em alguns estados. Então, já foi citada o estado da Alagoas, erradicou os lixões, o estado de Pernambuco alcançou agora também um patamar de 100% de erradicação. Mato Grosso do Sul, há muitos anos atrás, promoveu medidas nessa direção. Então, a gente está tornando esse programa federal em escala nacional para ser oferecido para os estados, para os municípios, para auxiliar nesse desafio de erradicação de lixões e, no fundo, reduzir essas emissões do setor de resíduos do metano para a atmosfera. Então, obrigado aí pela participação. Muito obrigado, Eduardo. E convido agora o Juan Pablo Letelier, que é diretor do Instituto de Governança do Parlamento Andino. Obrigado por ter aceito o convite. Muchísimas gracias, Nilton. Quiero saludar a todos y todas. Espero que me entiendan con mi español. Quiero decir 4 cosas. Muchos creen que el problema de cambio climático se resuelve con la educación de los niños. Un niño de 5 años, en 20 años, va a ser un adulto joven. Ya llegamos a 1,5 grados de aumento de la temperatura promedio del planeta. En 10 años vamos a estar por sobre los 2,4 grados de aumento de la temperatura del planeta. Los desastres humanos van a ser gigantes. No hay tiempo. No hay tiempo para esperar. Creo que necesitamos comprender que es verdad que la crisis climática es una crisis que amenaza a la humanidad. No es mentira, es verdad. Lo segundo que quiero decir, durante 30 años o menos, desde que Naciones Unidas logró, gracias a encuentros en Brasil, a crear el Convenio Marco de Cambio Climático, se concentró en las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular el petróleo. Lo aplaudimos. Muy bien. Neutralidad de carbono. Reducir emisiones de CO2. El problema es que el CO2 se demora siglos en disiparse. Siglos. No vamos a estar vivos para ver eso. No vamos a estar vivos. El metano capta 80 veces más calor que el CO2, pero dura solo 12 años. Si reducimos el metano ahora, en nuestras vidas podemos reducir el calentamiento global. No hay otra manera. Perdón. Si hay otra manera. La geoingeniería, lo de los científicos que quieren tirar productos en la estratosfera, que nos podría llevar a un desastre planetario, de no hacernos cargo de las causas del daño que vivimos. El metano tiene 3 fuentes, 3. La industria de energía,
gas y petróleo, la agricultura y los residuos, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas servidas. Hasta ahora, ¿quién negocia los acuerdos de cambio climático? Los gobiernos, con todo respeto al Ministerio de Medio Ambiente. Los gobiernos. Y siempre son los mismos. Funcionarios, técnicos, especialistas en la Cancillería, en Itaramati, o en mi país, la Cancillería, los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, y a quién le preguntan lo que se negocia. ¿Al Congreso? ¿A los representantes del pueblo? Nunca. Nunca un parlamentario es consultado sobre las negociaciones. COP30, ¿van a preguntar al Congreso de Brasil? No. ¿Van a informar? Quizás. El Parlamento tiene que hacer su trabajo, legislar, presentar proyectos de leyes para cambiar el comportamiento, para cambiar la cabeza. No me voy a referir al sector de energía, no me voy a referir a la agricultura, aunque muchos tienen temor a hablar de agricultura. Pero es un buen negocio para los ganaderos abordar este tema, porque ya existen soluciones, suplementos alimentarios que cuestan $0.01 por litro de leche. Pero después voy a hablar de eso. Quiero hablar de la basura, residuos. ¿De quién es la basura? ¿De quién es el metano? Es una pregunta muy de fondo. ¿Es de los trabajadores? Si fuera de ellos, podrían hacer gran negocio. Podrían tener grandes empresas. Hoy, la basura no es de nadie, o es de los municipios. Pero los municipios, los gobiernos locales, no tienen el dinero para hacer las inversiones. No tienen. Si en los rellenos sanitarios solamente se captara el gas sucio y se purificara, se gana millones de dólares. ¿Por qué no se hace una ley y se dice que el gas metano es de los trabajadores de residuos? Les aseguro, siendo dueños del metano, llegan muchas empresas privadas a comprarle el gas sucio y venden el gas limpio. No es porque sean buenos, es porque es un buen negocio. Es un muy buen negocio. El problema es que para eso hay que crear incentivos. Por eso hemos trabajado con Nilton para ver cómo promover legislación que obligue a los municipios, primero, reportar, que digan cuántas emisiones de metano produce su ciudad. Segundo, que certifiquen, que un ente externo certifique cuánto metano hay. Y tercero, que se comprometan y estén obligados a reducir las emisiones de metano. Sin sanción, sin castigo, sin multa. Solo 3 pasos. Reportar, certificar, plan de reducción. ¿Por qué es tan importante? Porque sería evidente que
hay un valor económico gigante en los residuos. Los residuos son recursos. Pero si no hay una ley que obligue, lo que va a ocurrir es que los trabajadores van a seguir respirando el metano. Son los que tienen más enfermedades pulmonares lejos. El metano causa un daño respiratorio brutal. Pero peor, no nos vamos a hacer cargo de la causa de cambio climático de la cual todos somos responsables. Todos producimos más de 1 kilo de basura por día. La mitad de la basura es residuo orgánico. El residuo orgánico es la fuente de metano. No tenemos excusa de dejar que los gobiernos hagan esto. Los congresos deben presentar leyes para crear un cambio de comportamiento. Un último comentario. Para hacer las inversiones para captar el metano, en el caso de residuos, se necesita dar facilidades a los privados para invertir. Facilidades. No importa que ganen dinero. No importa que el estudio de impacto ambiental no sea perfecto. Es arriba de un basural. Es arriba de basura. Pero el beneficio que produce podría permitir que un país, nuestros países, reduzcan las emisiones de metano en más del 25%, solo con la basura. Reduciendo las emisiones de metano en 25% permite hacer un impacto importante. Creemos que hay diagnósticos suficientes, pero hoy, con mucho respeto a los gobiernos, no pueden solos. Y los parlamentos tienen que dejar el diagnóstico para pasar a la acción. Eso es lo que estamos haciendo en la plataforma parlamentaria de acción climática del Parlamento Andino, que es promover legislación en los parlamentos. Inicialmente hubo legislaciones ambientales de economía circular. Nuestros países tienen leyes marco de cambio climático. Necesitamos con urgencia las leyes sobre metano para efectivamente ver un cambio en nuestras vidas. De lo contrario, no lo vamos a ver. Aunque eduquemos a los niños hoy, va a ser muy tarde en 20 años. Muchas gracias. Muito obrigado, Juan Pablo Lettier. Juan, só para quem está acompanhando a gente, 30 segundos, fala do que é o Parlamento Andino. El Parlamento Andino es una unión de varios parlamentos, de 5, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, establecen marcos normativos para los países. El Parlamento Andino está trabajando con el Parlamento Latinoamericano, que recién esta semana pasada creó la Alianza Parlamentaria de Acción Climática. Hubo representantes del Parlamento de Brasil ahí. También trabaja con el Parlamento de Centroamérica y con el Parlamento de Mercosur. Es una coordinación y lo que queremos es llevar propuestas de leyes a cada Congresso Nacional. Muito obrigado, Juan. Convido agora o Henrique Bezerra, representante do Global Methane Hub. Aqui. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Nilton Tato, por organizar esse debate tão importante. Como a gente escutou do nosso colega Rony, é uma questão não só climática, da mais alta relevância, mas também uma questão de justiça social e de bem-estar social, de saúde das nossas populações, das nossas cidades. Então, eu preparei uma apresentação rápida que vai repetir alguns pontos que os meus colegas falaram, da importância que as emissões de metano trazem para a crise climática, mas da oportunidade que nós temos
de mitigá-los, de tê-lo mesmo como um freio à emergência climática que nós vemos. Então, se nós olhamos o aquecimento climático do curto prazo, nos últimos 20 anos, o metano e demais poluentes climáticos de vida curta, eles foram responsáveis por 45% do aquecimento climático. Se nós olharmos um horizonte mais longo, de 100 anos, cai para os 30%, 35%. Mas, no momento onde nós já aquecemos o planeta em 1,5, e nós estamos começando a ver o que cientistas como Carlos Nobre avisou desde o final dos anos 80, dos pontos de não retorno da Amazônia, do Ártico, nós estamos vendo esses pontos de não retorno acontecerem. Então, nesse momento, é importante a gente olhar o que a gente pode fazer frente à emergência, frente à urgência climática. Por isso, esse dado de que o metano é responsável por 45% do aquecimento recente é importante, porque a gente vai ver depois para tê-lo, quando a gente mitiga ele. Como foi dito aqui por vários colegas, ele tem um impacto já em 12, 20 anos. Próximo slide, por favor. Então, é isso. Se a gente reduz, se a gente cumpre com um compromisso do Brasil e de outros 155 países que assinaram um compromisso global de redução do metano há 3 anos atrás, e irmos além, nós somos capazes de diminuir a temperatura do planeta em 0,3 graus já em 2040, quando a maioria aqui vai estar para ver esse impacto concreto. Então, por isso que é, de fato, um freio de emergência à crise climática. Próximo slide, por favor. E aqui esse gráfico é importante porque, quando a gente fala de mitigação de gases de efeito estufa, é importante que a gente vincule eles a benefícios sociais e econômicos concretos. Então, nós não estamos falando só de lutar contra as mudanças climáticas, nós estamos falando em gerar mais empregos, nós estamos falando em aproveitar os recursos já existentes. Então, por exemplo, no setor energético, o metano é o gás natural. Basicamente, 90% do gás da cozinha que a gente consome é metano. Então, quando a indústria de petróleo e gás tapa o cano que está vazando, ela vai aproveitar aquele gás para vender. Então, de acordo com um estudo recente publicado pela Agência Internacional de Energia, mais de 45% da mitigação de metano possível no setor de petróleo e gás vai trazer um retorno econômico para a indústria, porque ela vai poder vender aquele gás. Então, vai gerar mais benefícios econômicos e segurança energética para esses produtores. Mesma coisa na agricultura. Muitas das práticas que a gente fala de práticas de ganha-ganha, como foi mencionado aqui, elas são práticas para aumentar a produtividade da pecuária. Porque se você consegue produzir mais carne, mais leite, com o mesmo hectare de terra, se você consegue produzir práticas de manejo da pastagem, que são práticas mais inteligentes, você aumenta a absorção de carbono para o solo, você melhora a alimentação do animal, o animal engorda em menos tempo, e aí você produz uma quantidade maior de carne com intensidade de emissão de metano muito menor. Então, são práticas, de novo, que vão beneficiar o agricultor. É melhoramento genético, é melhor nutrição animal, melhor saúde animal. E a mesma coisa para o setor de resíduos, né? Quando a gente está falando em... E aí pode ir para o próximo slide. Quando a gente fala em promover a economia circular também da matéria orgânica, a gente está falando de não levar aquele bem que é tão valioso, aquela matéria orgânica que pode virar biometano, que pode virar biofertilizantes, para ser enterrada no lixão, para ser enterrada no aterro. Aquilo tem valor econômico. Se manejado de uma maneira inteligente, ele não custa mais do que o sistema atual que a gente tem, que é tão ineficiente. E lembrando que 60% da emissão de metano provém do sistema alimentar, tanto da agricultura quanto dos resíduos. No Brasil, esse número é 96% das emissões de metano do Brasil provém da agricultura e dos resíduos. Só 4% vem da indústria e da energia. Próximo slide, por favor. E aí, eu peço desculpa, porque alguns slides, a imagem eu não consegui traduzir para o português, mas um aterro sanitário, um lixão de grande porte, ele polui mais que 1,5 milhões, 1,4, 1,5 milhões de carros. Essa é a proporção que a gente está falando. E polui não só gases de efeito estufa, mas gases tóxicos à saúde humana, como o Rony... Você fala aterro e lixão, faz uma confusão aqui nesse país, já teve tanta confusão por causa disso, tem que separar, porque aterro e lixão Sim. são totalmente diferentes. Você põe junto,
o aterro, ele com certeza ele é muito melhor do que um lixão em vários aspectos, mas ele emite bastante metano, como eu vou apresentar aqui. Sim, mas mesmo quando você tem a produção de biogás de biometano, ela não é capaz de capturar tudo, porque você tem a face aberta. Não. Com certeza, é muito importante, mas eu vou mostrar imagens satelitais. Pedro, deixa eu expor. Sim. Não, mas é importante, tem um papel... Próximo slide, por favor. A gente vai conseguir ver, inclusive, aí o aterro sanitário aqui de seropédicas, as emissões de metano, que elas são visíveis, e a gente tem novas tecnologias de monitoramento satelitais que demonstram que, obviamente, o aterro é uma solução, mas você levar a matéria orgânica para um aterro não é um cenário ideal. Claro que a gente tem que construir uma transição, né? A gente ainda vive num país, como foi bem dito aqui, que a realidade dos lixões ainda é um desafio. Então, é uma transição. Isso não vai acontecer hoje, eu concordo, mas num cenário ideal a gente tem que evitar que essa matéria orgânica vá parar num aterro sanitário. Próximo slide, por favor. E aí, nesse sentido, é por isso que é muito importante nós também olharmos para a pirâmide de hierarquia, né, da prevenção de desperdício de alimentos, perdas e desperdícios, porque é aí que você tem um impacto social e ambiental maior, quando você impede que aquele alimento, que muitas vezes ainda é bom para o consumo humano, vá parar num lixão, num aterro, porque quando você promove políticas, por exemplo, de aproveitamento de bancos de alimentos, combate ao desperdício de alimentos, você está combatendo questões como a fome, como a insegurança alimentar, ao mesmo tempo que você está mitigando as emissões de metano. Próximo slide, por favor. E aí, no Global Methane Hub, nós estabelecemos, através de parcerias com universidades como Harvard, mas também com organizações na América Latina, como a Global Food Bank Network, metodologias que mostram que para cada tonelada de alimento que você impede, que você evita que vá parar num aterro sanitário, num lixão, e vá para um banco de alimentos, como tem um projeto muito interessante da Conlurb no Rio de Janeiro, que faz exatamente isso, você pode calcular quantas toneladas de metano você evitou, você mitigou com essa ação. Isso pode virar renda para os bancos de alimentos, uma vez que você tem um mercado de carbono que funcione, isso é certificado, enfim, isso... Quando você constrói essas metodologias e você trabalha com os bancos de alimentos, você consegue diminuir consideravelmente o desperdício de alimento nesses países, como foi o caso do Equador e do México, onde essas políticas já estão sendo implementadas. Próximo slide, por favor. E aí, esse slide que eu gostaria de mostrar essas imagens, e no próximo slide a gente vai mostrar especificamente imagens satelitais de aterros aqui no Brasil. Próximo slide, por favor. Nós vemos, esse aqui é o aterro de Samambaias, se eu não me engano, e essa plataforma é a plataforma Waste Map, que é uma plataforma financiada pela Fundação Google, a RMI e outros parceiros do Global Methane Hub, que mostra que, mesmo com aterros que você tenha captura de biogás, isso ainda é um desafio. É muito importante que nós tenhamos esses tipos de medidas nos aterros sanitários para não só capturar esse gás, mas para gerar renda, como foi destacado aqui. Isso pode virar eletricidade, combustível para caminhões, como é o caso lá do aterro sanitário de Seropédica, no Rio de Janeiro, que é um parceiro nosso, mas realmente, num cenário de médio e longo prazo, o ideal é evitar que essa matéria orgânica vá parar no aterro sanitário. Próximo slide, por favor. Aqui são imagens do aterro sanitário de Caieiras, em São Paulo, também o de Pedreiras é nosso parceiro, onde nós trabalhamos junto com o operador do aterro, mostrando que tem captura de carbono, de metano, mostrando quais tipos de ações têm o maior impacto na captura desse gás, né, do metano, e onde essas emissões continuam acontecendo. Então, por exemplo, quando você tem ainda a face que está recebendo o resíduo, ali você tem ainda uma emissão considerável de metano, porque você não pode tapar, porque ele ainda está recebendo esse resíduo. E nesse caso aí, são mais de 4 a 7 toneladas de metano por hora, que é uma quantidade considerável, que tem um impacto climático muito alto, além dos impactos na saúde dos trabalhadores, das comunidades que estão em volta dessas infraestruturas. Próximo slide, por favor.
Claro que o grande desafio, né, é a questão do financiamento. Então, assim, quando você exige que o município adote essas boas práticas, sempre, como a gente escutou aqui, a reclamação é a mesma, né? Mas como que a gente vai financiar isso? Então, nós temos que pensar, e nós trabalhamos, por exemplo, com o BID, que já tem projetos aqui no Brasil, para implementar soluções que sejam viáveis financeiramente para os operadores, para as empresas de coleta de lixo, porque se não for assim, não vai ser implementado. E, para isso, a gente precisa de regulamentações que incentivem, por exemplo, a segregação do lixo na fonte, que incentivem a compostagem, o mercado de biometano, que o Brasil já está bem avançado nessa agenda, porque, senão, você não tem viabilidade financeira para fazer um tratamento adequado da matéria orgânica. Próximo slide, por favor. E aí, entrando também na parte a gente está no ano de COP30, né, dos compromissos climáticos, já foi mencionado que o Brasil é um signatário do Compromisso Global de Metano, que tem o compromisso de diminuir as emissões globais de metano em 30% em 2030, frente às emissões de 2020. Infelizmente, as emissões de metano continuam aumentando, então a gente tem um desafio grande aí pela frente. Mas na COP29, o Brasil, junto com outros 9 países da América Latina e vários países de todo o mundo, se comprometeram a implementar práticas e políticas para mitigar as emissões de metano, especificamente do setor de resíduos. Esses países signatários da Declaração de Baku representam mais de 50% de todas as emissões de metano globais do setor de resíduos. Só que, claro, como o Juan Pablo Letelier falou, esses acordos são feitos, mas o importante é que eles sejam implementados, que eles sejam comunicados e que as políticas sejam construídas junto com a sociedade, junto com o Congresso, para que eles não fiquem só num acordo, né? Próximo slide, por favor. E, assim, o Brasil é ano de COP30, o Brasil ele já está fazendo muita coisa. A equipe do Ministério do Meio Ambiente, do secretariado Alberto Malu, representada aqui pelo Eduardo, já tem feito muitas coisas. Nós estamos ansiosos para a publicação, né, do Programa Nacional de Resíduos Orgânicos nos próximos meses. O Brasil tem uma liderança chave no Sul Global, então essa é uma agenda que o Brasil não pode se furtar, porque se a COP30 realmente tem alguma esperança de manter o Acordo de Paris vivo, a meta de 1,5 a 2, isso não vai ser viável sem priorizar a mitigação de metano, por tudo que foi dito aqui, por tudo que foi apresentado. Então, é uma agenda central. A gente conta com o apoio do Parlamento brasileiro para levar essa mensagem para o governo federal, para a presidência da COP30, porque é uma questão, a ciência não mente. Se você não consegue manter essa meta de 1,5 a 2 viva, sem priorizar a mitigação de metano e outros poluentes climáticos de vida curta. Próximo slide, por favor. E aí, enfim, eu não vou repetir o que foi dito aqui. O Global Methane Hub tem parcerias com o Instituto Polis, com várias agências das Nações Unidas, com o governo federal, na implementação de políticas que, de fato, respondam ao desafio ali na ponta dos municípios, né, de como fazer a gestão inteligente dos resíduos orgânicos, que foi aqui muito bem descrita pelo Eduardo. E eu deixo algo... acho que pode ir para o último slide, penúltimo slide. Eu queria terminar com um dado, de novo, esse. Está em espanhol, desculpa, mas 1 quilo de resíduo orgânico que não tem captura de metano, ele libera mais gases de efeito estufa que 1,3 litros de gasolina. Então, quando a gente joga 1 quilo com o nosso lixo, sabendo que ele não vai ter um tratamento adequado, a gente está literalmente jogando gasolina e queimando ela. Então, essa não é uma pauta secundária, é uma pauta que nos toca a todos, como cidadãos. Então, assim, realmente a gente tem que priorizar essa agenda. Eu parabenizo o trabalho de todos aqui e peço o apoio de vocês para que a gente realmente consiga implementar essas políticas que são tão importantes, não só na perspectiva de luta contra as mudanças climáticas, mas de promoção da justiça social. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. Eu convido agora o Marcos Rotterman, que tem uma complementação, e depois, na sequência, a gente vai também, então, já para os encaminhamentos. Obrigado, Tato. Só, antes de tudo, reconhecer que a importância desse trabalho, Henrique e Juan, que vocês estão fazendo, porque
nós podermos trazer, né, experiências concretas de legislações existentes e já funcionando em outros países, é um ganho muito profundo que a gente tem aqui para o Parlamento brasileiro. A gente realmente reconhece esse trabalho, esse é um ponto extremamente importante. A gente espera, inclusive, que para outras frentes, que são tantas no meio ambiente, a gente também possa espelhar essa dinâmica que estamos fazendo aqui. Infelizmente, eu vi que tinha muita coisa ali na sua apresentação que não foi possível o tempo necessário para apresentá-la, mas que a gente, então, construa outros momentos, outras formas de expor esses mecanismos que são tão importantes para a gente poder avançar. E exatamente nesse sentido, o Brasil agora tem 2 pontos em que são absolutamente cruciais para a gente poder avançar. A gente está numa audiência pública, no momento, na casa das decisões. Então, a gente precisa encaminhar decisões. Nós temos aqui, na Comissão de Legislação Participativa, um espaço valiosíssimo, que é precisamente esse que nós estamos ocupando, mas grande parte do que a gente está discutindo não está no âmbito dessa comissão. Então, moções são importantes, provocações são importantes, inclusive fora desse espaço do Congresso Nacional. Nós, como sociedade civil e os congressistas aqui representados, estamos exercendo também nosso papel de fiscalização. A nós compete exigir a transparência, sugerir, como aqui é um processo de construção de legislação, mas também fiscalizar. Então, nesse ponto, agregando exatamente todas essas vertentes, é extremamente importante que saia daqui, e aqui eu quero também reconhecer que o deputado Tato já se comprometeu a fazer isso, uma comunicação a todos os estados da federação que estão em vias de regulamentar os seus IBS ecológicos, que é um ponto extremamente importante, que por conta de um esforço muito grande da sociedade civil, nós conseguimos incutir dentro da reforma tributária e ampliar muito consideravelmente em relação ao que era antes o ICMS ecológico. Nessa regulamentação é muito importante que o fechamento dos lixões esteja muito bem embasado, não apenas nos seus critérios que já são conhecidos e que precisam ser amplamente divulgados ainda mais, sociais e de trabalho digno, mas também relacionados às metas que nós temos e acordos internacionais, que na ponta é onde se manifestam, é no território, é na cidade, é no município. Por isso, o município precisa receber recursos, e é para isso que existe o IBS ecológico. O IBS ecológico tem que ser destinado às prefeituras, preferencialmente a partir do fechamento dos lixões. E quanto melhor for a utilização, a reutilização, a partir da reciclagem, a partir também de aterros com a melhor tecnologia, maiores os recursos. Isso por um lado. E por outro lado, resgatar e trazer aqui para dentro, e é por isso eu faço também esse apelo, Henrique e Juan, se houver peças de legislações bem construídas a esse respeito, nós precisamos conhecê-las, que é fazer a operacionalização daquilo que foi previsto na COP26, que é o mercado de metano. No Brasil, nós tivemos, infelizmente, a exclusão do setor agropecuário, responsável por 96% das nossas emissões. Nós precisamos criar mecanismos para que esse recurso chegue nas cooperativas. Não é com 200 quilos por dia que a gente vai conseguir garantir renda e atração, inclusive, também para o trabalho. A carreira de pessoas que estão na indústria, que é uma das indústrias mais centrais para a sustentabilidade do mundo, precisa ser atrativa, não pode ser tóxica, não pode ser precarizada. A gente tem que conseguir construir um paradigma como no Japão, onde quem trabalha com material reciclável vai ter o mesmo salário do que um professor, porque são tão importantes quanto. É nesse nível que a gente precisa chegar. E, para isso, tem que ter recurso, sinceramente, imediato para as cooperativas. Esse é um mecanismo. Nós vamos precisar discutir isso aqui, Tato? Então, o mercado de metano precisa ser um próximo ponto e precisa estar vinculado exatamente também a um IBS ecológico, de forma que cooperativas e prefeituras tenham recursos para fazer cumprir a lei. Muito obrigado também por esse tempo extra aqui, Tato. Obrigado, Marcos. Eu vou então já assumir um compromisso aqui, a gente podia colocar como encaminhamento, inclusive, dessa audiência, fazer essa recomendação, essa indicação no debate então do IBS nos estados, e também já trabalharmos numa iniciativa legislativa, um projeto de lei, como que a gente pode fortalecer tanto o trabalho das cooperativas, mas também buscar um caminho, avançar e aprofundar o debate
porque de fato a gente fez do carbono e não aprofundamos, né, o suficiente do metano. Não é fácil dentro dessa casa, por quem é responsável pela maior parte das emissões, mas precisamos enfrentar o debate. Eu quero agradecer imensamente, então, a Eliana, o Marcos, o Rony, o Pedro, o Eduardo, o Juan, o Henrique, tá? Por ter aceito o convite. Tá? Uma alegria muito coordenar uma audiência conjunta da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Legislação Participativa. Não posso esquecer de também anunciar a presença da Malu Ribeiro, da Fundação SS Mata Atlântica. Estava esquecendo, Malu, tá? Você estava aí, tá? E convidar todos que estão acompanhando aqui presencialmente, como quem está acompanhando pelas redes sociais, logo mais às 12 horas nós temos a sessão solene lá no plenário do Dia do Meio Ambiente, tá? A partir das 12 horas. Tá? Então, quem quiser ouvir a Malu, tem que ir depois e acompanhar a sessão solene. Tá? Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Antes, porém, gostaria de convocar os deputados e deputados membros deste colegiado para a reunião deliberativa da Comissão de Legislação Participativa, dia 11 de maio, quarta-feira, às 14 horas, no plenário 3 desta Câmara dos Deputados, e da Comissão de Meio Ambiente, também no dia 11, quarta-feira, às 10 horas. E vem aqui, estamos convidando todo mundo aqui para vir aqui para fazer uma foto com a faixa da virada parlamentar sustentável. Muito obrigado.